A gente tinha falado sobre o jogo aqui contra o Flamengo, né? Mas era o Flamengo, o Vasco jogou com um a menos no segundo tempo, mas um jogo muito parecido. Cara, uma vez eu escrevi uma coluna no Lance, acho que lá para deve ter uns 10 anos isso, que se chamava o Dia da Marmota. Lembra daquele filme do que era o Dia da Marmota, que o jornalista ia numa cidadezinha cobrir, Feitiço do Tempo, filme velho, Feitiço do década de tempo. 80, que todo dia se repetia a mesma coisa. O cara sempre acordava no mesmo dia. É mais ou menos o Vasco do Diniz, assim. Se a gente for analisar o que foi o jogo ontem, primeiro foi um jogo ruim, inclusive do Mirassol, tá? O Mirassol não fez muito esforço para ganhar do Vasco, não. O Mirassol, ele jogou em cima do erro do Vasco e é um time que erra demais. O Vasco, desde o início do jogo, fez o que ele fez contra o Flamengo. Mesmo sabendo que não ia conseguir sair jogando curto, mesmo ciente que tinha errado 3, 4 saídas de bola em 15 minutos, ele insistiu por 90 minutos na saída de bola curta dentro da área. Se você pegar o mapa de calor do Vasco contra o Mirassol, é todo dentro da área. Eu falei aqui no Vasco e Flamengo, né? O Léo Jardim, a gente falou muito das defesas do Léo Jardim. O Léo Jardim com os pés contra o Flamengo tocou na bola 75 vezes. Ontem no jogo contra o Mirassol foi um jogo onde o Vasco mais uma vez a bola ficou presa o tempo todo, não dentro da área necessariamente, mas ali naquela intermediária defensiva do Vasco. E o Vasco sem grandes ideias para sair dali. O segundo gol do Mirassol, que é o gol da vitória, sai exatamente numa jogada como essa. Depois até a produção pode botar na tela, eu separei uma imagenzinha da organização, se é que dá para dizer assim, do Vasco na saída de bola para o segundo gol, que acaba gerando o segundo gol do Mirassol, e a gente vai ver exatamente como é que o time estava todo lá atrás para sair jogando, e mesmo assim não conseguia sair. E aí tem alguns detalhezinhos que eu vou falar depois. Aí nesse lance aí, ó, o Vasco sai curto, Thiago Mendes, olha só para a gente tentar entender um pouquinho aqui do que o Diniz tem tentado fazer. Esse é o lance do gol, mas isso aconteceu diversas vezes ao longo do jogo, tá? O gol do Mirassol. E aí entra o primeiro detalhe para mim, né? Porque a gente fala muito do... É o time que ataca defendendo, tem um que defende atacando. O Vasco, ele se ataca atacando. Porque o Vasco tem a bola e o torcedor olha e fala, vai sair o gol do adversário. Acho que é o único time que não consegue se proteger tendo a bola. Muito pelo contrário, é um time que está muito perto de tomar um gol quando ele tem a bola. E essa saída de bola explica um pouquinho o porquê disso. O Diniz tem uma ideia, e eu sempre falo que para mim, ideia no futebol não existe ideia errada. Existe execução errada. Ideia você pode querer jogar com 10 atacantes, você pode querer botar o ponta de zagueiro, isso aí, beleza, desde que funcione. Mas claramente as ideias do Diniz não têm funcionado. E aí a gente vê os 2 zagueiros do Vasco bem abertos, como se fossem laterais, e 3 meias do Vasco dentro da área fazendo a saída. Aí a primeira coisa que me chama a atenção é porque o Diniz elogia tanto a saída de bola do Robert Renan e do Cuesta. Chegou a falar que o Robert Renan tem uma das melhores saídas de bola do mundo. Só que o Robert Renan não participa da saída de bola. O Robert Renan virou lateral esquerdo na saída de bola para baixar o Coutinho dentro da área. E aí ele puxa para dentro o Piton e o Nuno, e o Piton é quem vai acabar errando o passe no lance do gol. O Piton é um jogador canhoto, ele faz um movimento para dentro. Quando ele recebe essa bola do Thiago Mendes, ele não consegue proteger a bola simplesmente porque a perna esquerda dele está exatamente voltada para o jogador que está vindo marcar, que é o Yuri Lara. Então ele não consegue botar o corpo entre o defensor e a bola, para poder proteger a bola. Natural. Mas aí é uma escolha do Diniz. A movimentação do Piton, ela não é casual, ela é treinada pelo Diniz. E aí ele vai ali por dentro, você tem 2 jogadores, e se você reparar, todos os jogadores do Vasco estão voltados para o próprio gol. Então, assim, todos os jogadores do Vasco, talvez a única exceção é o Puma lá em cima, que está subindo, mas ele está até de costas para a jogada, não está olhando a saída de bola, é o único jogador que está tentando, ou está se posicionando um pouco mais à frente para receber essa bola avançando. Todos os outros jogadores estão perfilados para receber essa bola de costas. Então, ainda que o Vasco conseguisse quebrar a linha de marcação do Mirassol, não teria com quem jogar lá na frente, porque o único jogador que não aparece na imagem que daria um pouquinho de profundidade é o Gomes. Só que o Gomes teria que bater de frente com outros 3 jogadores do Mirassol que estão lá atrás. Ou seja, dependia exclusivamente de uma jogada individual do Gomes, uma esticada para ele. Fora isso, não teria mais o que fazer. E aí tem a questão que eu falei, tem time que ataca defendendo, outro que defende atacando. O Vasco nessa situação, com seus 2 zagueiros fora da área, os seus 2 laterais fora de posição, se você perde a bola, quem vai marcar? Então, quando o Vasco perde a bola, quem tem que dar pressão é o Coutinho, é o Nuno, isso quase dentro da área. Então, assim, o Diniz ele consegue organizar, desorganizando o time. Eu digo organizar porque isso é pensado, isso aí não é uma casualidade, está todo mundo girando de maneira aleatória. Isso o Diniz já fazia no passado, quando o Vasco teve a sequência de derrotas. Então, assim, é muito claro para mim que a ideia de jogo do Diniz
ela não está sendo bem executada. Olha aí, ó. E aí eu acho curioso, olha só, aí o Piton recebe na perna esquerda, ele vai sofrer a pressão do Yuri, como todo mundo sabia que ia sofrer. E na sequência da jogada, sai, ó, onde é que estão os zagueiros do Vasco? Estão voltando agora para dentro da área. O Cuesta está atrás do Eduardo, o Robert Renan está chegando agora, porque o Diniz, ele talvez na cabeça dele, acha que o Vasco não vai perder a bola nunca. Ou seja, não existe uma preocupação com o pós-perda, que a gente tanto fala aqui. O Vasco, ele se desorganiza para construir e quando ele perde a bola, ele naturalmente está desorganizado. Ô, Garoni, desculpa, isso é uma cena de pastelão, tá? Sim, desculpa, não é novo, isso. não é novidade. Você Sim. falou, já fazia isso antes no Vasco, eu tava... Cara, ele fazia isso no Fluminense, fazia no São Paulo, fazia onde ele passou, ele fez. E durante um tempinho funcionou, que era novidade pra todo mundo. Mas tá todo mundo careca de saber resolver esse troço aí. Não tem mais nenhum time que não saiba que o Vasco, ou o time do Diniz, vai fazer isso aí. Isso é ridículo. Isso em 2026... Até porque a marcação não é individual, né? Um time que vai jogar fora de casa contra o Mirassol, tá sangrando, suando sangue lá pra fazer um gol e dar um gol pro adversário. Eu cansei de falar isso quando ele tava no Fluminense. Isso não faz nenhum sentido que o Diniz propõe, de você dar essa possibilidade de dar um gol ou mais gols pro adversário com tanta facilidade. Imagina pro Vasco chegar e fazer um gol, o que custa, o que demora pra fazer, todo o trabalho que é necessário para um time construir uma jogada de gol, uma chance de gol. E ele oferece uma chance de gol dentro da sua própria grande área, entregando a bola ao adversário. Ah, de vez em quando funciona? De vez em quando funciona. De vez em quando sai um gol numa saidinha dessa aí, uma em cada 50 tentativas. Em outras 20 não acontece nada, em outras 30 ele oferece uma chance do adversário roubar a bola. Em cada 30 dessas, 5 gols acontecem. Qual é a conta que justifica isso? Qual é a equação que você fala, não, vale a pena fazer isso aí, porque o que ele defende é isso, né? Ele defende que não, mas já fizemos quantos gols nessa saidinha? Poucos, Diniz. Fez poucos gols dessa forma aí, tá? De vez em quando acontece um, fica todo mundo louvando, porque a imprensa é amiga do Diniz, tá? Nós da imprensa, essa é a verdade. Adoramos louvar, olha, saiu um gol agora nesse toque de bola, nessa saída. Beleza. E quantas oportunidades claras ele já ofereceu aos adversários em lances como esse. Quem é que faz isso no mundo dessa forma, não, como faz o Diniz? Dessa forma, tá? Não vem comparar com o futebol europeu. Ninguém faz isso aí, cara. Ele é o único gênio do mundo. Não é nem questão de não sair o gol. Não é nem questão de não sair o gol. O Vasco gera pouco jogo. Não é que o Vasco teve várias chances saindo assim, ah, saiu, mas o fulano perdeu. Ah, o não tem chance nenhuma. Concordo, o Vasco não constrói. E no primeiro tempo, só o Puma, antes de 15 minutos, tinha errado 2 saídas de bola. Uma gerou um escanteio, outra gerou uma finalização perigosa também. Então, muitas vezes o adversário não faz o gol porque o adversário acaba errando, é natural. É isso aí. Não é basquete, não é cada vez que o cara chega e faz uma cesta. Futebol é um esporte de marcador curto. Só que se você vai gerar 4, 5 possibilidades assim... Já caiu aqui. Em uma delas, o cara vai aproveitar. Foi de Vasco. Foi de Vasco. Deu uma dinizada aqui. Não, mas foi de Vasco. Mas essa saída curta por dentro, ela é uma saída muito perigosa. Eu detesto essa saída curta por dentro, assim. Eu detesto. Você tem várias formas de sair jogando de pé em pé, mas essa saída curta por dentro... é a mais perigosa, é a mais perigosa. O jogador tá pegando a bola de costas ali e às vezes, na maioria das vezes, esse jogador não é um cara que sabe jogar bem de costas. Esse já é um ponto principal. E se o time adversário sobe a marcação, cria muita dificuldade. O problema do Fernando Diniz, a gente já falou aqui várias vezes, é a teimosia dele. Ele não entende o contexto que ele tá inserido. A defesa do Vasco é fraca, é horrorosa. Não é por conta dos jogadores em si. O Vasco qualificou um pouco a sua defesa, trouxe jogadores, bons jogadores defensivos, jogadores até que sabem sair jogando, mas falta confiança. Por quê? Se você pegar a defesa do Vasco no ano passado, é uma defesa super vazada. Você vem de um clássico que perde da forma que perdeu, e o Flamengo perde os 2 jogos seguidos, né? Joga contra o Fluminense, joga contra o São Paulo e perde. Então ainda piora a situação do Vasco. E você vai encarar uma estreia de Campeonato Brasileiro, longe, os 2 times, tá? Longe das melhores condições físicas, fora de casa, e você vai entregar, assim, possibilidades, chances pro adversário da forma que o Vasco entrega, é teimosia do Diniz. O Diniz sempre quer jogar do jeito que ele acha que tem que jogar e ponto.
ponto. Ele, em momento nenhum, está disposto a abrir mão de algumas coisas, olhando a característica do elenco que ele tem, dos jogadores que ele tem. Então, até do adversário, né? Até ele do ignora que tem um adversário do ele outro lado. tudo. Ele ignora tudo porque ele cisma que ele tem que fazer sempre a mesma coisa. E aí, pra mim, desculpa, já é um pouco de burrice do Diniz.